Caros amigos, estamos aqui mais uma vez no canal Via Romana. Hoje falaremos sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Operação esta que está dividindo o país. Alguns consideram-na essencial para livrar o mundo empresarial dos conluios, dos monopólios formados pelo PT, formados pela esquerda petista, que seriam diretamente responsáveis pela corrupção no mundo da política e no mundo da economia. Então, segundo os que defendem a Operação Carne Fraca, a investigação contra as empresas frigoríficas é essencial para limparmos o nosso mundo empresarial e político da escória moral que afeta o nosso tecido social, o nosso tecido político. Por outro lado, há aqueles que enxergam essa Operação Carne Fraca como uma sabotagem, como uma possível conspiração, ou, se não sabotagem ou conspiração, algo que está atrelado de forma direta aos interesses das potências centrais, dos países do norte, que evidentemente concorrem com o Brasil no que tange à exportação agropecuária, não é? Então, o que nós queremos aqui hoje é discutir a respeito desse assunto, trazendo uma crítica à posição predominante hoje na direita, naquilo que podemos chamar de direita brasileira, de nova direita brasileira. Nós aqui não temos compromisso nenhum com a esquerda. Da mesma forma que repudiamos a direita por sua tendência liberal, antinacional, antipopular e etc., nós também repudiamos a esquerda por sua tendência claramente socialista, claramente coletivista. Nós estamos do lado do Brasil. Nosso partido, se temos um, é o Brasil. E tudo aquilo que vier a afetar o interesse nacional, o bem-estar nacional, nós nos colocaremos em defesa desse bem-estar contra aquilo que afeta o nosso interesse, seja vindo da esquerda, seja vindo da direita. Então, nosso objetivo aqui é criticar uma visão de direita que se estabeleceu nos últimos dias a respeito dessa Operação Carne Fraca. Visão essa que não tem sido devidamente criticada, não tem sido devidamente analisada, correto? E que consideramos extremamente perigosa para o nosso bem-estar nacional, para o nosso interesse nacional. Nós aqui não estamos dizendo que não aconteceram problemas na questão da carne, processamento da carne, venda, exportação da carne no Brasil. Provavelmente aconteceram problemas, e se aconteceram, eles têm que ser apurados e os responsáveis punidos, evidentemente. O que nós queremos discutir aqui é a repercussão que a mídia deu a isso. Foi adequada? Foi proporcional ao tamanho do problema? Que problema é esse realmente? Qual é o contexto disso tudo? E por que uma crítica tão enfática ao nosso setor de carnes? Por que essa crítica tão acentuada por parte de certos setores? É isso que nós queremos desvendar aqui nesse vídeo, ok? Eu dividi então a exposição em 6 partes. Nós vamos então começar falando sobre por que a direita atualmente está se colocando contra as empresas brasileiras de carne. Então, esse é o primeiro ponto a ser tratado aqui no nosso vídeo, ok? Vamos lá então, pessoal. Os argumentos centrais da nova direita contra o setor frigorífico, contra o setor exportador de carne no Brasil, é o seguinte: são dois, né? São dois argumentos básicos. O primeiro é de monopólio. Então, segundo a direita, empresas como JBS, Friboi e outras praticam monopólio, tá? E o outro argumento
é o de corrupção, ou seja, esse monopólio ele só é possível graças à corrupção, e essa corrupção também é o que sustenta os monopólios, então uma coisa está ligada à outra, de maneira que esse sistema monopolista corrupto, que foi o fomentador do crescimento do nosso setor frigorífico, esse sistema ele tem que ser quebrado pela operação da PF. A PF está correta, né? A Justiça Federal está correta em agir da maneira como está agindo. Ok, vamos analisar aqui alguns pontos dessa argumentação da direita. Ontem eu via um vídeo da Joyce Hasselman, uma jornalista que se alinhou à direita, se alinhou ao Olavo de Carvalho, se alinhou a uma série de pessoas com uma tendência mais à direita, dizendo que a JBS Friboi, né, ela foi criada pelo PT, ok? Então a Friboi seria uma empresa do PT, uma empresa que só existe tal como existe hoje graças ao PT. Segundo a Hasselman, a Friboi hoje monopoliza a produção de carne no Brasil, e ela trouxe uma série de alegações nesse vídeo. Ela diz, por exemplo, que a criação de gado no Pará é controlada absolutamente pela Friboi, no Pará e no Mato Grosso. Segundo a Hasselman, é isso que acontece. Então, todo mundo que cria gado ali, cria gado para a Friboi. A Friboi controla a criação de gado nesses dois estados, né? E ela disse também, alegou também, que a Friboi acabou com os médios e pequenos frigoríficos, né, no Brasil. Sobre isso é preciso esclarecer o seguinte: no Pará há muitas fazendas de gado, correto? A maior criação de gado do Pará é de uma família que é a família Quagliato, que não tem ligação nenhuma com o pessoal da Friboi, né? O pessoal que é dono da Friboi é de uma outra família que tem origem inclusive brasiliense, né? Os Quagliato, se não me engano, se não me falha a memória, são italianos, né? E parece-me que vieram ou do centro-oeste ou do sul do Brasil, agora não estou lembrado. Foram para o Pará, compraram terras no Pará e hoje criam gado no Pará, tá? A família Quagliato, ela distribui carne para diversas fontes, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, que não tem nada a ver com a Friboi, é um dos maiores compradores da carne da Quagliato, correto? A alegação também da Hasselman de que a Friboi foi uma criação do PT, ela não se sustenta, né? Porque a Friboi ela nasce muito antes do PT chegar ao poder. Já na década de 80 e de 90, a Friboi estava estabelecida razoavelmente no mercado brasileiro. É claro que no período PT, a Friboi vai ter um crescimento vertiginoso e ela vai começar a disputar mercado no exterior. Isso graças a financiamento do BNDES. Agora, a gente tem que lembrar do seguinte: financiamento do BNDES qualquer empresa consegue. Eu conheço pessoas que têm empresas médias que têm o cartão do BNDES, conseguem pegar empréstimo do BNDES para alavancar seu negócio, né? O que é o BNDES? É o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco criado justamente para promover o desenvolvimento das nossas empresas, né? É um banco que financia o desenvolvimento da indústria nacional, da empresa nacional, né? E assim por diante. Então, assim, existem linhas de crédito no BNDES para grande empresa, para média empresa, para pequena empresa, né? O PT favoreceu a Friboi dando empréstimos mais vultosos, empréstimos mais significativos. Ora, a Friboi é uma grande empresa, já desde antes do PT, né? O que acontece é que o BNDES, dentro de uma visão estratégica, né, alavancou o crescimento da Friboi fora do país, ou seja, no exterior, para que o Brasil pudesse competir no mercado internacional. Não imaginem vocês que uma empresa vai conseguir competir no mercado internacional sem a ajuda do Estado.
essa visão romântica, né, da direita de que, olha, o Estado não deve interferir de modo algum dentro do processo econômico, é uma visão realmente romântica, né, porque dentro do quadro atual do capitalismo contemporâneo, não tem como uma empresa de um país de terceiro mundo, para usar aqui uma terminologia da época da Guerra Fria, né? Mas enfim, eu acho que ainda faz sentido falar disso. Não faz absolutamente, não tem absolutamente condições de uma empresa de terceiro mundo competir no mercado internacional com empresas de primeiro mundo sem a ajuda, sem o apoio do Estado, sem algum alavancamento de capital por parte do Estado, né? Então, caracterizar a ajuda do BNDES, a Friboi, no período do governo Lula, Dilma, como uma estratégia comunista, como disse a Hasselmann, isso é de um analfabetismo primário, né? De um analfabetismo primário, é de uma incapacidade analítica absurda. A Hasselmann devia rever realmente o que ela vem falando hoje em dia via mídia, porque é muita bobagem junto, né? É claro que o PT cometeu erros, ninguém nega. Eu também sou um crítico do PT, né? Mas convenhamos, o nosso setor de carnes é um setor altamente avançado, e nós somos grandes produtores de carne, e esse setor ele merece ter um lugar no mercado internacional, e só vai ter um lugar evidentemente com o apoio do Estado, com financiamento. Nada mais justo do que o Estado, né, capitalizar empresas que tenham condições de competir no mercado internacional. Isso traz para o Brasil uma série de benefícios, né? Traz capital para dentro do país, porque você vai ter investidor comprando ação dessas empresas, gera emprego aqui dentro, porque as unidades fabris dessa indústria da carne estão aqui no Brasil, né? Movimenta a agropecuária do nosso país. Então, pelo amor de Deus, como ficar contra isso? Só se você for contra o Brasil, né? Uma coisa interessante de ser dita é o seguinte: hoje em dia no Pará nós temos mais ou menos 11 grandes fazendas, proprietários diferentes, recebendo o programa da Embrapa. Então, assim, não são só fazendas da Friboi ou de gente ligada à Friboi que recebe recursos federais, BNDES, ajuda da Embrapa. Mais ou menos 11 grandes fazendas no Pará recebendo esses recursos. Fazendas que não são de gente da Friboi, né? No Mato Grosso são mais ou menos 12 fazendas recebendo o programa da Embrapa para gado de corte, tá? Então, assim, a narrativa da Joyce Hasselmann é uma inverdade completa. É uma inverdade completa, né? Ela falou, por exemplo, da destruição aí dos frigoríficos pequenos e médios. Olha, no Brasil nós temos aí mais ou menos 4.200 frigoríficos, entre grandes, pequenos e médios, né? Ou seja, é um número considerável. Não são apenas grandes empresas que têm presença no setor de carne no Brasil, né? É claro que essas grandes empresas vão ter uma presença no exterior, uma presença forte, uma presença grande, e é claro que o Brasil o governo brasileiro vai alavancar essa presença, porque são empresas que geram muito emprego aqui no Brasil, geram recursos, geram capital, movimentam, né, a nossa economia. Mais do que natural que isso aconteça, ok? Quanto à questão da corrupção, né, o pessoal da direita também levanta, né, essa alegação: há uma corrupção para favorecer esse setor das carnes. Vamos lá. Só 2% da carne produzida no Brasil foi achada com problema. Só 2%. O que são 2% de carne com problema? É nada, né?
Isso, em termos de carne exportada para o exterior, é ínfimo, correto? E assim, uma outra estatística também importante, só 0,5% das empresas frigoríficas, ou seja, mais ou menos 21 empresas, estão envolvidas na operação carne fraca. E diga-se de passagem, essa operação ela está ainda na fase de inquérito, ou seja, estão recolhendo informações. Não houve trânsito em julgado, não houve decisão nenhuma do judiciário em relação à culpa das empresas, qual é o grau de culpa, qual é realmente o alcance de tudo isso. Não houve julgamento, é apenas um inquérito. Tá? Mesmo assim, a conclusão desse pessoal de direita é: o nosso setor brasileiro de carne é herdeiro do petismo e tem que ser desmontado. Tem que ser desmontado rapidamente, porque é um dos setores que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento. Que coisa, né? O setor que gera tanto emprego, atrapalhando o nosso desenvolvimento, atrapalhando o país. Pelo amor de Deus. É difícil acreditar que esse pessoal leva realmente a sério a própria argumentação. Tá? Quanto à questão do monopólio, é importante dizer o seguinte: você não vê nenhum direitista protestando contra produtos alimentícios que são vendidos nos nossos supermercados, que vêm de fora do Brasil e que são também de grandes empresas americanas, europeias, que também recebem capital, por parte do Estado, que tem também a ajuda dos BNDES desses países para poderem competir no mercado externo. Você não vê esse pessoal reclamando com relação a isso. Inclusive eles até compram esses produtos aí sem pestanejar. É muito engraçada essa verborragia desse pessoal contra os monopólios empresariais brasileiros. Quer dizer, a única coisa que não pode ter é a empresa monopolista brasileira. Empresa monopolista de fora não tem problema nenhum. Grande empresa de fora que recebeu dinheiro do BNDES do país estrangeiro para poder competir no mercado internacional e vender inclusive para o nosso mercado aqui interno, não tem problema nenhum. É muito engraçado, né? Vamos lá, a segunda parte da nossa exposição, que é a questão da manipulação midiática. Houve manipulação da mídia em relação a esse assunto? É evidente que houve. Bom, quando você pega e percebe que só 2% da carne foi achada com problema e só 0,5% das empresas frigoríficas no Brasil estão envolvidas na operação, você vê que realmente houve uma repercussão muito grande. Uma repercussão grande demais para casos isolados, para casos pequenos demais. Quer dizer, a repercussão foi desproporcional. E fora que houve uma manipulação dos fatos. Por exemplo, falaram do problema da carne com ácido ascórbico, que é vitamina C. Chegaram até mesmo a dizer que a vitamina C causa câncer, né, a longo prazo. Mas assim, você não pega, não tem nenhum número, você não tem nenhum dado mostrando que pessoas que comeram carne de determinada empresa adquiriram câncer. Você não tem dado nenhum sobre isso, é tudo especulação, né? Chegaram a manipular até mesmo a questão da carne com papelão, né? Puseram lá uma gravação do cara falando de carne com papelão usado para ser embalagem, mas aí manipulou-se a coisa de tal maneira para dar a entender que a carne estava sendo processada com papelão, estava sendo misturada com papelão, né? Falou-se também da carne com cabeça de porco, né? Linguiça feita com cabeça de porco, o que em certa medida é absolutamente possível, porque miúdos são permitidos serem usados na fabricação da linguiça. Então houve uma repercussão desproporcional, manipulatória, né? Houve uma tentativa realmente de transformar a coisa em algo maior do que realmente é, tá? A operação da PF Carne Fraca foi a maior da história, foi a operação que mais mobilizou homens na história das operações da Polícia Federal. Que coisa interessante, né? Uma operação gigantesca por uma coisa que não é assim tão grande, né? Por que se quis criar toda essa celeuma em torno desse caso? Aí entra realmente aquela hipótese de uma conspiração, de uma sabotagem. Nós não sabemos se realmente houve conspiração, se houve sabotagem, né? Se está acontecendo isso agora. Mas é uma hipótese plausível, é uma hipótese a ser considerada, é uma pergunta a ser feita, né? Porque mediante tudo que nós vimos acontecer, realmente fica muito estranho, né? E mais estranho ainda quando a gente vê de onde veio o mandado judicial
para essa operação. Veio da 18ª Vara Federal do Paraná. A 17ª vara é a vara do Sérgio Moro. A 18ª não é do Sérgio Moro, mas está ali do lado, né? Nós sabemos assim que a Lava Jato do Sérgio Moro, ela tem uma importância realmente para o Brasil, né? Quem estiver envolvido tem que ser punido realmente. Mas as empresas envolvendo a Lava Jato, elas têm que ser preservadas, porque elas são importantes para o crescimento nacional. Punam seus indivíduos e salvem as empresas. É isso que nós defendemos, porque as empresas são um patrimônio do país. Agora, o que está acontecendo na Lava Jato é que, com toda essa histeria que se criou em torno dela, né, há pessoas mais à direita que defendem também, olha, destruam essas empresas, né, acabem com a Odebrecht, acabem com a empresa A, a empresa B, a empresa C, pela mesma razão que eles defendem a desmontagem, né, dos nossos frigoríficos que exportam para fora do Brasil. Isso é muito preocupante. Isso mostra um caráter extremamente antinacional, né, por parte dessa direita. Não que a esquerda também seja nacionalista, não é. Também é antinacional, mas a nossa direita não fica devendo nada à esquerda nesse sentido. Então é estranho que esse mandado tenha vindo dessa vara, né? Sabemos que a Justiça do Paraná está aí recheada de juristas, juízes que têm uma visão que tende para essa linha, né? Crítica ao PT, crítica não só ao PT, mas crítica também à existência dessas empresas que fizeram avanços, principalmente no exterior, nessa era PT. Então tudo isso ajuda a gente a levantar questões, levantar interrogações. Realmente, será que está acontecendo uma conspiração? Será que está acontecendo uma sabotagem? Né? Tem um histórico, né? Vamos para a terceira parte agora do nosso vídeo, um histórico interessante aí, né? A Friboi, na década que vai de 2000 a 2010, ela começou a entrar no mercado europeu, australiano e americano de carne, né? E houve um episódio em 2008 muito interessante, né? Onde o governo americano proibiu a compra da National Beef pela Friboi. A Friboi estava prestes a comprar essa empresa americana que lhe daria uma presença significativa no mercado americano de carne. O governo americano proibiu essa compra, né? E a partir disso a gente começa a se perguntar, realmente não haveria uma sabotagem, uma conspiração para impedir que o Brasil consolide a sua posição de maior exportador de carne hoje no mundo? É uma possibilidade, né? Agora, assim, a gente sabe que quando a gente fala de conspiração, de sabotagem, né, a gente fala de algo que é feito por um pequeno grupo. Um pequeno grupo que consegue controlar pessoas-chave que podem desencadear um efeito, um fato, que é o fato desejado, o efeito desejado, né? Nós não temos como provar isso, evidentemente. Até porque conspiração, quando acontece, ela não deixa muito rastro. A coisa é feita de uma tal maneira para não deixar rastro, justamente para que não haja a comprovação de que foi uma conspiração. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte: nos últimos anos, a espionagem americana ela aumentou significativamente no mundo, inclusive no Brasil. A gente viu há algum tempo atrás a revelação de que a NSA, National Security Agency, né, dos Estados Unidos, estava espionando o governo brasileiro. Então, assim, é bem possível que algumas informações referentes à tentativa de fraudar carne, a tentativa de passar carne fora da validade, tenha chegado a esses órgãos de espionagem e essas informações tenham sido repassadas para pessoas da Polícia Federal e da Justiça, tá? Que evidentemente vão fazer a sua parte, vão fazer o seu papel. Olha, vão abrir um inquérito, né, vão fazer mandados aí de prisão e etc. E aí entra também o papel da mídia, né, que aparece como multiplicadora da histeria contra o setor frigorífico
brasileiro. Aí você monta todo um esquema, toda uma narrativa que começa a trazer prejuízos para o Brasil concretos, né? A gente está vendo aí que vários países estão falando que vão barrar a carne brasileira, mesmo que o Ministério da Agricultura tenha deixado claro no domingo passado que o caso está sob controle, que foram casos isolados, como a gente mostrou, né? Uma percentagem muito pequena de casos, né? E que não há nenhuma razão para histeria, não há nenhuma razão para o medo em relação à carne brasileira, né? Então, eu considero bastante plausível e até provável que esta sabotagem esteja acontecendo. No sábado, eu me recordo que eu entrando no site da revista Exame, uma revista de economia, você tinha lá uma reportagem histérica, né? A carne da JBS Friboi vai ser boicotada na União Europeia e tal. Ações caem vertiginosamente. Aí do lado dessa reportagem tinha lá uma propaganda da Toro Radar, dizendo assim: olha, chegou a hora de investir nos Estados Unidos. Chegou a hora de investir nos Estados Unidos. Ou seja, tira o teu capital daí do Brasil, né, e investe lá na Bolsa Americana. Né? Então é só a gente fazer aí a ligação entre uma coisa e outra para compreender o que pode estar acontecendo nesse momento no Brasil, né? Aqui da parte aqui da nossa exposição, a gente quer falar aqui rapidamente sobre a fraqueza da argumentação desse pessoal de direita, que envolve os seguintes aspectos. A Hasselmann, ainda nesse vídeo que eu comentei logo no início da nossa exposição aqui, ela diz o seguinte, que falar de conspiração americana é comunismo, é coisa de esquerdista, é coisa de comunista. É engraçado, né? Quer dizer, toda crítica aos Estados Unidos é comunista, então. A Hasselmann deveria ler o livro A Ilusão Americana, de Eduardo Prado. Eduardo Prado era um monarquista que viveu o fim do Segundo Reinado, né? E ele, ao ver tudo aquilo que tinha acontecido aqui no Brasil, proclamação da República, fuga da família real, foi para a Europa, né? Ele escreve um livro chamado A Ilusão Americana, onde ele critica a adoção no Brasil de uma república nos moldes americanos, né? E dizendo, olha, o Brasil não tem uma cultura para abrigar uma república nos moldes americanos, né? Nossa cultura é mais afeita ao modelo monárquico e tal. Ele fazia uma crítica aos Estados Unidos, ele fazia uma crítica ao americanismo. Ele era comunista? Não, não era. Era um monarquista. Então a Hasselmann tem uma visão muito canhesta das coisas, muito binária. Aliás, como esse pessoal de direita, né? Por isso toda crítica aos Estados Unidos é necessariamente comunismo. Isso é burrice. É para usar a palavra certa, é burrice, né? Agora, é engraçado. A crítica desse pessoal ao setor frigorífico no Brasil é a crítica baseada no quê? A crítica baseada na ideia de que, olha, eles são monopólio, então o monopólio empresarial não pode existir, né? E isso também é característico do pensamento comunista, né? Por exemplo, Lenin, quando escreveu sobre o imperialismo, né? Imperialismo, a fase final do capitalismo, né? Ele faz uma crítica terrível, né? Ferrenha, radical aos monopólios. Então, pela mesma lógica da Hasselmann, eu deveria caracterizá-la como comunista, porque ela está criticando uma empresa monopolista, como Lenin também criticava os monopólios, né, que existiam ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, e que supostamente estariam levando o mundo a uma guerra mundial. Ora, a Hasselmann fazer essa crítica também pode ser enquadrada dentro do pensamento comunista, porque há uma vertente dentro do pensamento comunista de crítica aos monopólios empresariais. Então, Hasselmann, na verdade, você é que é a comunista. E você está aí fazendo críticas ao comunismo? Que coisa, não? Mas eu não vou por essa linha, evidentemente. Eu não sou burro como a Hasselmann, né, de achar que você pode caracterizar alguém como comunista apenas por um viés. Não é assim.
Como eu falei há pouco, não há nenhum direitista, por exemplo, postulando boicote à Samsung, à Hyundai, né, que foram empresas criadas na Coreia do Sul graças ao capital injetado pelo Estado coreano nessas organizações empresariais. Quer dizer, quem conhece aí um pouco do desenvolvimento da Coreia do Sul sabe que essas empresas, elas só cresceram porque elas estão diretamente associadas ao Estado, ou seja, o Estado injetou capital de uma maneira direta, de uma maneira intensa, para que essas empresas pudessem competir no mercado internacional. Ok? Eu não vi até agora nenhum direitista defendendo o boicote à Samsung e à Hyundai. Ora, eles devem ser coerentes e devem defender também o boicote aos produtos dessas empresas, porque já que o Estado não pode intervir, não pode injetar capital numa empresa para que ela se torne uma grande empresa, uma empresa competitiva no mundo externo, então não se pode comprar nenhum produto da Samsung nem da Hyundai, ok? Outra coisa que eu falei também, né? A carne embalada que vem dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, vem de empresas também que recebem ajuda, subsídio do governo americano, vem de empresas que compram gados que é criado em fazendas subsidiadas pelo governo americano. Mesma coisa acontece na Europa, a carne que chega da Europa para o Brasil, produtos de origem agropecuária europeia que chegam no Brasil, recebem subsídio dos governos. Vocês já viram alguém da direita defendendo o boicote a esses produtos? Nem eu, nunca vi também. Uma coisa também que tem que ser dita, né? Em 2016, o ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, ministro do Temer, ele criou um chamado Plano AgroMais, correto? Desburocratizando a fiscalização sobre carne e sobre gêneros agrícolas no país. Então, a retórica do Maggi na época era a seguinte: olha, a gente precisa agilizar o processo mesmo de fabricação e de liberação da carne, né? Porque os custos estão muito altos, você tem que botar técnico do governo em todo lado para ficar fiscalizando. Então, assim, a gente vai reduzir o número de técnicos, né? E vai deixar para o mercado essa vigilância, ou seja, caberá ao mercado receber a carne, fiscalizar a carne que está recebendo, e se a carne não for de boa qualidade, o mercado naturalmente vai rejeitar, né? Essa é a retórica do Maggi, né? Isso para reduzir gastos, né? Aí o que você tem agora? Aí você tem aí essa operação carne fraca, que, segundo a retórica estabelecida sobre a operação, é fruto da falta de fiscalização do Estado, né? Aí vem o pessoal da direita e diz: tá vendo, o Estado é corrupto, né? Não fiscaliza como deveria, né? Os agentes do Estado recebem propina para passar carne. Mas peraí, o Blairo Maggi, ele, meses atrás, ele desburocratizou a coisa, deixando à mercê do mercado essa fiscalização, em parte, à mercê do mercado. Ora, não há nenhuma crítica por parte da direita ao mercado? Quer dizer, será que essa carne também não passou, né, porque houve uma diminuição, né, da presença do Estado na fiscalização? Aí você pega o direitista pelo pé, né, pelo calcanhar, porque, assim, por um lado eles têm um discurso anti-Estado, tem que reduzir o Estado, né? Aí quando o Estado não fiscaliza, aí faltou o Estado, né? Então, assim, uma esquizofrenia. Quer dizer, por um lado eles querem Estado mínimo na economia e por outro Estado máximo na fiscalização. Eles precisam se decidir o que afinal eles querem, né? Que tipo de Estado esse pessoal quer? Estado mínimo ou máximo, né? E é engraçado também que, assim, a culpabilização, a culpa, aliás, é toda lançada em cima do Estado, né? Então, assim, o problema da carne foi por causa do governo, né? As empresas não têm nada a ver com isso, o mercado não tem nada a ver com isso, é sempre o governo, né? Mesmo que o Maggi tenha, meses atrás, desburocratizado o processo de fiscalização, né? Colocado
maior responsabilidade sobre as empresas para verificação da carne, não. A culpa é toda do governo, né? Então mostra bem a retórica de Estado desse pessoal. É uma retórica oportunista, né? Vamos dizer a realidade. Oportunista, quer dizer, quando interessa, né? Eles querem Estado mínimo. Quando não interessa, eles querem Estado máximo. É o liberalismo de ocasião. O liberalismo que visa realmente defender certos interesses, né? Então, o que a direita quer? Para a gente finalizar esse nosso vídeo aqui hoje, é o seguinte: a visão da nossa neodireita é a de um Brasil desindustrializado, né? O Brasil tem que ser um fazendão, né, nos moldes do que era lá na época do Império, né, um fazendão dependente das potências centrais. Então isso mostra bem a que essa direita serve. Se serve consciente ou inconsciente a gente não sabe, mas que serve a interesse das potências centrais. E que querem transformar o Brasil num fazendão. O Brasil não tem que ter empresa, não tem que ter indústria. O Brasil tem que se desindustrializar. E o Brasil tem que ficar cheio de multinacional, né? Com um trabalho desregulado, né? O preço do trabalho bastante barateado. Aí você liga isso à defesa que esse pessoal faz da reforma da Previdência, né? Reduzir direitos trabalhistas, reduzir tudo, né? Reduzir encargos sociais, né? Para quê? Para atrair, né, as multinacionais para o Brasil com uma mão de obra barateada, né? Assim transformando o Brasil numa espécie de China da América do Sul. Vai ser uma China piorada, com certeza, né? Esse pessoal não tem projeto nacional, né? Quer dizer, é o Brasil, que é um grande país em termos territoriais, em termos energéticos, em termos de potencial econômico, mas um Brasil que, na visão desse pessoal da neodireita, tem que ser só o fazendão mesmo, né? O Brasil tem potencial geopolítico de liderança regional, de liderança continental e até de liderança a nível mundial, mas a gente renuncia a todo o nosso potencial para virar o fazendão do primeiro mundo, né? E o que é engraçado também, é importante ser notado, é que, no geral, esse pessoal da neodireita pertence a nichos sociais ligados ao médio e ao pequeno empresariado, né? O médio e pequeno empresariado frustrado, ao pessoal que sente que é superior à maioria da população, porque tem um negócio, porque tem uma empresa, né? Somos empreendedores, a visão é essa, né? Nós somos superiores, né? Nós temos um nível social um pouquinho melhor do que o restante do populacho brasileiro. É característico desse pessoal também o ódio ao Brasil, o ódio a tudo que é brasileiro, né? Então nada do Brasil presta, nada no Brasil funciona, né? A única coisa que presta no Brasil são eles, né? E ao mesmo tempo esse pessoal se sente acima, moralmente acima dos grandes empresários, né? Que eles caracterizam sempre como corruptos, né? Que só enriqueceram graças ao conluio com o PT, né? Então não haveria mérito nenhum no grande empresariado. O grande empresariado seria bem sucedido apenas por causa do conluio político, né? Porque pagam aqui e ali propina para governadores, presidentes, prefeitos, para terem isso, terem aquilo, terem acesso a maior crédito, a licenças e etc. É engraçado que essa classe, né, o médio e pequeno empresário, encarna a ideia de mérito, né? E que foi esta mesma classe que foi responsável pela Revolução Puritana na Inglaterra, na época de Cromwell, né? E pela Revolução Francesa na França, né? Em 1789. A mesma classe, né? Por exemplo, na Revolução Puritana, quem eram os chamados cabeças redondas que estavam lá ao lado de Cromwell? Era o médio burguês, o pequeno burguês, né? Que se sentia espremido pelo grande fazendeiro, pelo aristocrata, né? E pelo populacho, né? O aristocrata ligado ali à realeza, né, inglesa, e o populacho, né, tentando sobreviver, né, em meio às mudanças sociais que estavam acontecendo na Inglaterra, econômicas, etc. Então foi esse pessoal que fez a Revolução Puritana, né? Na França foi mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, a aristocracia francesa dos salões
E os grandes comerciantes, né, os grandes manufatureiros da França estavam já integrados à alta sociedade, né? O médio, o pequeno burguês ainda não estava. Ele ficava ali pressionado entre, né, o terceiro estado, né, o resto do povo, o sans-culotte, que era o sujeito que trabalhava, né, por um pequeno salário, e o sujeito do alto escalão, né, da vida social e econômica. Então essa classe, a gente chamaria de classe média, né, essa classe é a classe revolucionária por excelência. De onde vieram as revoluções. Mas esse pessoal quer passar a impressão de que eles são, alguns, né, querem passar a impressão de que não, nós não somos revolucionários, né? Nós somos anticomunistas, antirrevolucionários, né? Alguns até fazem questão de se fazer passar por conservadores e tudo mais. Mas na realidade existe uma grande frustração e um grande sentimento de inveja, né? Um grande ressentimento por parte desse pessoal, né? Vocês podem ver que a verborragia dessa gente, em geral, é em torno sempre de dinheiro. Há muito imposto no Brasil, eu só não consigo ser bem sucedido no Brasil porque eu pago muito imposto, mas se eu não pagasse muito imposto, então eu teria condições de alavancar o meu negócio, me tornaria um grande produtor. Muitos começam a sonhar até mesmo ir para os Estados Unidos, né, que é visto como o paraíso para o empreendedor, né? Então assim, no Brasil eu não tenho sucesso, mas fora do Brasil certamente eu teria. Então esse país não me compreende, esse país não me dá o espaço que eu mereço. Daí vem o ódio ao país, né? Vem o ódio a tudo que é brasileiro. Então a gente precisa entender isso aí num contexto mais amplo, né? Esse pessoal hoje representa realmente um perigo para o Brasil, porque eles não querem efetivamente um projeto nacional. Eles querem um Brasil liberal em termos econômicos, né? Um Brasil sem projeto de nação, um Brasil sem projeto geopolítico, né? Um Brasil sem projeto para o mercado externo, um Brasil sem projeto efetivamente de civilização, né? Imaginando assim que um Brasil liberal, um Brasil aberto, né, às multinacionais, ao mercado externo, né, um Brasil desindustrializado, vai abrir caminho para que ele, né, o pequeno, o médio empresário, lucrem alto e possam ter sucesso. Geralmente esse pequeno e médio empresariado é ligado ao setor de serviços, né? Então eles imaginam que um Brasil desse tipo vai dar a eles, né, vai dar-lhes a condição de lucrarem alto, de, enfim, se tornarem grandes empresários, né? Que evidentemente é uma ilusão. Um Brasil enfraquecido, um Brasil sem grandes empresas, um Brasil sem um mercado interno forte, sem uma produção interna forte e sem força no mercado internacional, é um Brasil que é ruim para todos, né? Não é só para o grande empresário e para o poder político, para a classe política, é para todos, porque você não gera emprego, você não gerando emprego, você não tem renda, você não tendo renda, o setor de serviço também não lucra. Então, nós entendemos que o projeto para o Brasil é esse. O projeto para o Brasil é um projeto geopolítico de fortalecimento da nossa posição no mercado externo. Ok, pessoal? Então, todas essas questões que levantamos aqui eu acho fundamentais para que nós possamos pensar em relação a essa operação carne fraca, né? Coisa que a mídia não tem nos permitido fazer, né? Porque as informações vêm geralmente manipuladas, vêm cortadas e sem uma análise crítica. E é preciso fazer essa análise crítica a respeito do que está acontecendo aí no que tange essa operação da carne fraca, ok? Eu acho que nós conseguimos aqui contribuir para que você possa ver a questão por um outro ângulo, né? Mesmo que você não concorde conosco, mas é importante esse debate, ok, pessoal? Então a gente fica por aqui, até a próxima, muito obrigado aí pela sua atenção, um abraço.